Amém, queridos, graça e paz. Passando aqui na hora do meu almoço, bem rápido, só para gravarmos um vídeo, para que nós possamos tomar cuidado com as resistências contra a restauração da palavra de Deus. Atos capítulo 3 está escrito que Deus vai restaurar todas as coisas, antes da volta de Jesus. E o suprassumo da restauração, queridos, é a restauração da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, que foi perdida desde o século IV, com o primeiro concílio e os diversos concílios ecumênicos que aconteceram, quando a Igreja Católica de fato assumiu o controle. Dali para cá, meus irmãos, até hoje, ecoa na mente de muitos cristãos sinceros essas doutrinas que foram deturpadas. Por exemplo, de que nós vamos morar no céu e a terra será destruída. Por exemplo, que a Jerusalém terrena vai acabar. Sobre o amilenismo, o catolicismo não crê no milênio literal. E muitas outras doutrinas que a gente já conhece, Trindade, enfim. Então, queridos, dentro do nosso meio vai haver resistências, porque a palavra já nos deixou esse princípio. Quantos lembram de Neemias, que foi edificar os muros de Jerusalém? 3 pessoas lideraram a resistência dentro do seu próprio povo, do povo de Neemias, que é Sambalate, Tobias e Gesem. E eles resistiram, perturbaram a reedificação dos muros. E como é que Neemias venceu? Orando. Neemias era um homem de oração. Trabalhando, ele não se cansou, ele trabalhou. Com uma mão trabalho e com a outra mão espada, ele lutou, resistiu a todas essas investidas. E hoje, queridos, nós estamos na restauração do verdadeiro templo, da realidade desse templo que somos nós, a Igreja do Senhor. Então, entre aspas, Sambalate, Tobias e Gesem vão se levantar do meio de nós para poder resistir à restauração da palavra de Deus. E como é que nós vamos vencer? Orando em todo o tempo, se enchendo da palavra, continuar perseverando na palavra de Deus, trabalhando para poder ensinar essa verdade nos meios que nós tivermos disponíveis e principalmente lutando contra principados e potestades. A nossa luta não é contra seres humanos, é contra principados e potestades. Isso me lembra, queridos, Daniel capítulo 10. Daniel, ele se propôs a orar, fazer um jejum moderado para poder receber iluminação das coisas que ele estava recebendo acerca do tempo do fim. E o anjo, quando chegou com a resposta, 21 dias depois, o anjo falou para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu saí com a sua resposta, mas houve uma batalha. E por causa das suas palavras eu cheguei aqui. Então, queridos, isso é perseverança na oração. Então, se quisermos de fato receber a plena revelação da palavra, em especial acerca do tempo do fim, que foi o teor das orações de Daniel, capítulo 10, Satanás odeia, queridos, nós conhecermos acerca do tempo do fim, porque ele sabe que uma igreja preparada para o tempo do fim é a derrocada dele. E essa igreja preparada no tempo do fim, ela vai vencer Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e mesmo em face da morte não amar suas próprias vidas. Satanás está perdido. O máximo que ele pode fazer é nos matar, mas nós não amamos nossa própria vida, estamos nos preparando para chegar a esse nível, então ele está perdido, nós vamos vencê-lo. Então ele detesta esse assunto escatológico. Mas Daniel venceu, porque ele perseverou em oração, perseverou buscando, meditando. A palavra de Deus diz em Daniel 9, que foi através da meditação no livro de Jeremias que ele conseguiu compreender acerca das 70 semanas. Então ele era um homem que buscava a Deus em oração e na meditação da palavra. É assim que nós vamos vencer esses que estão resistindo a nós, queridos. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20 ou 23, quando ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, ele falou: eu sei que após a minha partida, lobos vorazes se levantarão do meio de vocês. É do meio, queridos. Isso é uma traição.
É uma traição do meio de nós. Por que eu estou falando isso? Pessoas que gravavam conosco, pessoas que tinham um entendimento alinhado conosco, eles simplesmente estão lutando contra nós agora, contra essa restauração. Pessoas que eram pré-milenistas, literais, agora eles estão sendo amilenistas. Por quê? Porque esse espírito da Igreja Católica, que não crê no milênio literal, está com força na mente de muitos deles. E outros que creem no milênio estão ensinando errado. Está falando que a Jerusalém será eliminada. A Jerusalém terrena, que Jesus falou, não jureis por Jerusalém, que é a cidade de Deus. Os dons e os chamados de Deus, queridos, são irrevogáveis. Ele vai cumprir a sua promessa. E a restauração de Jerusalém será no milênio. E aí eles ficam falando que a Nova Jerusalém vai descer no milênio. Ou seja, que a Jerusalém terrena acabou, agora é só a igreja. Queridos, isso aí é antissemitismo puro. E Satanás odeia Jerusalém. Satanás odeia os judeus de sangue, ainda que eles estejam afastados de Deus. Ele odeia. Por quê? Porque foi o povo que Deus escolheu. Jacó, ele foi escolhido antes mesmo de nascer. E Jacó é o quê? Israel. Então, Deus escolheu Jacó, Israel, antes mesmo de Israel existir. E você acha que Deus, os planos e os propósitos de Deus serão revogáveis por causa da infidelidade do homem? Não, queridos, Deus vai restaurar. Na ocasião da volta de Jesus, muitos judeus reconhecerão tardiamente a Cristo. Está escrito em Zacarias 12. Verão aqueles que os traspassaram e chorarão amargamente, cada família à parte. Esse texto não pode se aplicar para a igreja, porque na volta de Jesus haverá plenitude de alegria. Nós não vamos chorar amargamente, queridos, na volta de Jesus. Então só pode ser o povo que será restaurado, o povo judeu. E eles terão uma função no reino milenar, que é administrar aquele templo, o templo que será construído no milênio, que é o templo que está escrito em Ezequiel, capítulo 40 a 48. Um templo que nunca existiu. Os seus moldes não tem nada a ver com os moldes, ou melhor dizendo, não tem quase nada a ver com os moldes do templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés. Aquele templo de Ezequiel, ele será um templo futuro. Então, todo o seu funcionamento, medidas, tudo ali, ele não bate, queridos, com o templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés. Então, esses irmãos, eles, se é que eu posso chamar de irmãos, né? Muito em breve não poderemos mais chamá-los, se eles continuarem nessa apostasia. Eles falam, não, mas olha para Hebreus, acabou, não tem mais sacrifício, não tem mais templo. Mas só que esse templo de Ezequiel 40 a 48 não tem nada a ver com esse templo. É uma outra dispensação. É o milênio, queridos. Esse é o reino de Deus, tanto falado na palavra, que no momento o reino está dentro de nós, mas como apenas primícias, os poderes do mundo vindouro. Ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Quando nós nos manifestarmos com Cristo, teremos nossos corpos glorificados. Aí sim, carne e sangue não poderá herdar este reino, nem a corrupção herdar a corrupção, a incorrupção. Ele está falando acerca da igreja, que vai tomar posse desse reino com Cristo, para sacerdotar as nações, tendo acesso ao céu, mas reinando na terra. E as nações? Eles vão ter carne e sangue, eles não vão morrer. A palavra de Deus diz em Isaías 65 que vai haver morte no milênio, vai haver pecado no milênio. Para a igreja? Claro que não, a igreja é glorificada. Então quem é que vai morrer no milênio? Ainda que com longevidade? As nações que restarão, que vão viver muitos anos. A palavra de Deus diz em Isaías 65 que aqueles que pecarem somente aos 100 anos vão morrer. Ou seja, viver pouco tempo na terra, no milênio, vai ser 100 anos, queridos. Agora imagina aqueles que foram fiéis, vão viver muitos anos, assim como acontecia na época do início, em que os homens viviam 900 anos, 800, 600, 500 anos. Vai acontecer novamente no milênio. Agora, para a igreja? Não, a igreja vai estar glorificada. E por aí vai, queridos. Então eles estão combatendo de forma muito errada, de forma muito desonesta.
Se eles conseguem deturpar a palavra, quanto mais os escritos dos pais da igreja. Até os escritos dos pais da igreja, eles estão deturpando, colocando textos fora de contexto, interpretando totalmente errado, para poder dizer que nós estamos ensinando heresias. Sambalate, Tobias e Gésimo, perturbando a reedificação desses muros, a restauração de todas as coisas antes da volta de Jesus. Mas, queridos, que nós não possamos desanimar com isso, porque se não houver resistência, tem alguma coisa errada, né? Mas se está havendo resistência, é porque estamos no caminho certo e nós estamos combatendo. Ninguém pode ir contra a verdade, a não ser pela verdade. É pela palavra de Deus que nós vamos vencer essa luta. Cristo em nós. É Ele, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, é quem vai fazer com que essa batalha seja vencida. E eu oro para que vocês, que estão tendo acesso a nós, aos nossos canais, eu vou até citar aqui alguns nomes: canal ID do pastor Pedro, canal Venha o Teu Reino do pastor Igor Guerreiro, o canal Remanescente do irmão Wagner Olmos, canal Vozes de Trombeta do irmão Ricardo Maciel e outros canais que eu não estou lembrando agora aqui o nome, do pastor Damásio, Visão do Reino. São canais maravilhosos que Deus está restaurando a palavra. E esse assunto de Jerusalém na carne ser restaurada após a volta de Jesus é maravilhoso. Vai haver um grupo de judeus que vão nascer de novo antes da volta de Jesus. Mas também haverá judeus que não aceitarão a marca e que vão reconhecer Jesus tardiamente. Como Tomé, né? Tomé, porque me viste, creste? Ou seja, conectando com Zacarias 12, verão aqueles que eles traspassaram. Então, Tomé, ele viu as marcas e só assim ele creu. E é o que vai acontecer com muitos judeus. Não nascerão de novo, mas por não aceitar a marca da besta, eles vão reconhecer tardiamente o Filho. E aí, obviamente, eles não terão a glória que a igreja terá. Eles terão um sacerdócio inferior para as nações. Amém, queridos? É isso. Eu já gravei um tempo atrás, vou até deixar aqui na descrição um link desse vídeo, falando acerca dessa construção de um templo no milênio, tendo como base Ezequiel capítulos 40 a 48. E esse templo, vou falar novamente aqui, ele nunca existiu, só vai existir no milênio. E são os judeus que vão administrar esse templo, segundo a ordem de Zadok. Nós não. A igreja glorificada, ela sacerdotará as nações, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Amém, queridos? Então é isso. Então, eu pensei que fosse ser uns 5 minutinhos de gravação, acabou indo 13, eu falo muito, né, irmãos? Mas é isso, são características de um mestre, né? Gosta de ficar explicando, ressaltando. E isso aí é técnica da própria palavra de Deus, a repetição. Filipenses capítulo 3, verso 1, apóstolo Paulo escrevendo para os Filipos: olha só, escrever-vos as mesmas coisas não é cansativo para mim. Pelo contrário, é uma segurança para vocês. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 1, ele disse lá: importa que nós nos atentemos diligentemente, cada vez mais, às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, de repente, até mesmo num vídeo, eu sou cansativo, eu repito 2, 3 vezes, para poder ficar fixo na sua mente. E é uma segurança para vocês. Então, eu gosto de ficar ressaltando dentro do próprio vídeo. Então, queridos, para finalizar aqui o vídeo, é isso. Que nós possamos vencer essas resistências de irmãos que andavam conosco e que essa resistência só vai aumentar. E não somente dos que andaram conosco, dentro da própria igreja, mas que estão em outros locais. Esses vídeos vão chegar para os ouvidos deles. Eu tenho uma impressão no meu coração, no meu espírito, de que esse trabalho, queridos, ele vai alcançar muitos líderes das igrejas. E eu creio que alguns deles vão atentar para essas verdades, vão, como crentes bereanos, consultar na palavra e vão constatar. É o que está escrito em Isaías 43, né? Está escrito que as testemunhas, elas vão provar que estavam certos no coração daqueles que vão se dobrar à palavra. Então, queridos, cuidado com os Sambalates, os Tobias e os Gésimo, que vão querer impedir a restauração de todas as coisas antes da volta de Jesus. E para mim tem sido um privilégio, junto com meus irmãos,
que tem os canais que eu citei aqui. Privilégio, queridos, mas também uma enorme responsabilidade poder ensinar essas verdades para os irmãos. Então eu oro para que o Espírito de Deus capacite os irmãos a entenderem. Como aconteceu com Lídia em Atos 16. Jesus Cristo abriu o entendimento de Lídia para compreender as palavras de Paulo, na dispensação dela. Então, nessa dispensação que estamos vivendo, que o Espírito Santo possa abrir o entendimento dos irmãos acerca dos assuntos escatológicos. Porque nós precisamos nos preparar para a batalha que virá. E nós precisamos compreender o assunto escatológico. O grito da meia-noite que desperta 10 virgens é um grito acerca do noivo que está voltando. Então, meus irmãos, nós precisamos saber o que vai acontecer e nos preparar desde já. E não só saber o que vai acontecer antes da volta de Jesus, mas também o que vai acontecer após a volta de Jesus. E meditarmos cada vez mais nesse reino maravilhoso que virá, porque isso alegra o nosso coração, né, queridos? E na eternidade, quando acabar o milênio, Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai, aí a Nova Jerusalém desce, se difunde com a terra, e aí Deus será tudo em todos, e as nações encaminharão para a sua luz. Aleluia! Essa é a Nova Jerusalém que virá após o milênio. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Que possamos ser como Salomão, pedir sabedoria. E Deus dá a todos livremente. Mas que nós possamos pedir com fé, sem duvidar. Que quem duvida é semelhante à onda do mar e não recebe nada. Então que possamos ter um coração contrito e quebrantado e pedir a Deus sabedoria e revelação das Escrituras. Amém, queridos? Revelação é o conhecimento e a sabedoria é para que nós possamos ter a graça e o equilíbrio de lidar com essas revelações, porque nem todos conseguem lidar com essas revelações. Lembra de Paulo? Olha, eu falo muito, queridos. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele fala: para que eu não me exaltasse por causa das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha aí, apóstolo Paulo estava se exaltando com as revelações. Ele chegou ao ponto de ser arrebatado até o terceiro céu. Apóstolo Paulo, que dirá nós com essas revelações? Então que o Senhor possa permitir que esses espinhos na carne continuem em nós, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza e nós possamos compreender como lidar com as revelações que estamos recebendo. Então nós precisamos de sabedoria, queridos, porque Satanás, quando ele não consegue nos frear, ele vai nos acelerar. E aí, meus irmãos, o orgulho precede a ruína. Então que não possamos ir para o outro extremo de ficar orgulhosos com tanta revelação. Então que o Senhor possa nos dar equilíbrio. Na verdade, Ele já nos deu, que o Espírito dele que habita em nós é o Espírito de temperança, de equilíbrio, de sal, que nos tempera, que nos faz ter domínio próprio. Então que possamos meditar na palavra dia e noite, para que ela possa equilibrar os nossos sentimentos. Amém, queridos? É isso aí. Que o Senhor nos abençoe.